É a terceira vez já que eu venho aqui. É sempre uma grande satisfação, uma plateia super atenta, perigosa por isso mesmo, né? Perigosa e estimulante ao mesmo tempo. O tema que eu vou tratar hoje parece um tema muito diferente dos assuntos que eu, em geral, trabalho, que são os assuntos relacionados com a sexualidade, com o amor, e parece então que eu tenho alguns trabalhos que não têm nada a ver com isso, o que vocês em breve vão perceber que não é verdade. O tema da obesidade é um tema antigo para mim, até porque eu fui uma criança e adolescente gordo e conheço essa história do começo ao fim, né? Eu sou um daqueles poucos casos de pessoa que conseguiu realmente deixar de ser gordo, que é o nome do livro que eu publiquei em 1986 e que, portanto, está quase em vias de fazer 20 anos e que é um texto que ainda, apesar de que está também em processo de ser atualizado, mas tem validade absoluta até hoje e tem a ver basicamente com as coisas que eu vou falar e cujos conceitos, infelizmente, só vêm se confirmando. Naquele ano de 86, eu escrevi esse livro depois de uma estada em Nova York, onde foi ficando cada vez mais claro para mim, eu já estava magro nesta época. Eu acho que eu emagreci mais ou menos em 73, 74. Aos 30 anos de idade, eu engordei aos 7 e emagreci aos 30. E de lá para cá não engordei mais, né? E isso é uma raridade, e era também já na época uma raridade, não voltar a engordar. E continua sendo uma raridade, não é? Naquela época, no ano de 86, ou pouco antes, eu estava em Nova York, e me surpreendeu muito que todas as pessoas magras, os americanos têm o hábito de comer, às vezes na hora do almoço, quando tem um solzinho, naquelas calçadas ou nos degraus, por exemplo, de frente das igrejas, ou em lugares públicos. Então todos os magros comiam hambúrguer com Coca-Cola normal, cheeseburger, batatinha. Todos os gordos comiam salada sem tempero nenhum, com Coca-Cola Light. Qualquer marciano que visse aquilo teria que concluir que salada com Coca Light engorda muito. E que hambúrguer é ótimo para perder peso, não para ser magro. Bom, eu não sei se é exatamente esta a verdade, mas o fato é que cada vez foi ficando mais claro para mim que as dietas para emagrecer são definitivamente uma coisa que engorda, né? Dieta para emagrecer engorda, e isto os americanos são a prova cabal, porque não há nenhum povo que faça mais dieta, nenhum povo que conte mais calorias, que tenha nos rótulos de todos os seus alimentos, há acho que 15 ou 20 anos, todos os componentes calóricos, né? Sabem quantas calorias tem em tudo, e o dado mais recente a respeito deles fala em 2/3 da população com sobrepeso, ou mais de 40% com obesos propriamente dito, ou seja, mais do que 10 ou, conforme o critério, 15% a mais do peso corpóreo, do que o peso máximo ideal, né? Todo mundo sabe calcular, aliás, todo mundo, especialmente os gordos, sabem calcular tudo, né? São grandes entendidos em todas as matemáticas, o que definitivamente não deve funcionar. Tudo aquilo que vem se fazendo na nossa cultura a respeito da questão da obesidade deve estar errado. Tudo deve estar errado, porque cada ano o número de obesos aumenta. Então, se nós estivéssemos no caminho certo, perseguindo provavelmente resultados construtivos, nós teríamos que ter decréscimo, né? E não acréscimo no número de obesos, né? Os dados mais recentes dos Estados Unidos são complicados até em termos de longevidade, porque a obesidade não é muito favorável à longevidade. Então, pela primeira vez em muitos anos, a idade média, a vida média dos americanos começou a cair este ano. Saiu isto ontem, publicado até na internet aqui em São Paulo, né?
um pequeno resumo de um trabalho publicado numa revista da Nova Inglaterra, que é um jornal médico dos mais conceituados do mundo. Então, nós temos que concluir, em primeiro lugar, que a obesidade é provavelmente fortemente influenciada por questões de ordem social e psicológica, mais do que biológica. Porque, apesar de que os meus colegas endocrinologistas hoje gostam muito de falar em doença, a obesidade como doença no sentido médico, é uma doença que, curiosamente, decuplicou em menos de 40 anos, cuja frequência decuplicou em menos de 40 anos. Então, toda vez que há uma mudança assim rápida na frequência de algum tipo de doença, nós temos que falar numa doença com forte componente social. Não é? Não há como pensar de outra maneira. Aconteceu o mesmo com depressão. Não é? E a depressão também tem que ser vista como uma doença fortemente influenciada por aspecto social. Não adianta ficarmos insistindo em falar na depressão como uma doença relacionada exclusivamente com a química cerebral. A química cerebral e a genética não mudaram nesses últimos 20 ou 25 anos. Talvez tenha havido algumas mudanças no critério de diagnóstico, mas não houve mudança efetiva na química nem na genética. A genética se modifica ao longo de milhões de anos. Tá certo que é verdade que o organismo humano foi feito e montado para a situação de escassez, não é? Porque era essa a condição objetiva dos nossos ancestrais nos tempos iniciais da Terra. Mas, hoje em dia, a fartura alimentar é máxima. Né? Hoje em dia existem interesses econômicos enormes gravitando em torno da questão do alimento. Existem fast foods em todas as esquinas, supermercados com oferta magnífica de todos os tipos de produto. Né? E, portanto, teoricamente, não existe mais nenhum tipo de escassez à disposição dos humanos, a não ser em alguns spas que os gordos costumam frequentar. Né? Os gordos são os únicos que vivem o universo da escassez, né? Porque eles são privados, por força das dietas ou dos spas que frequentam, de alimento. Mas o resto da humanidade tem acesso de sobra a alimento com uma facilidade nunca antes possível. Até há poucas décadas atrás, não é? Os jovens às vezes têm dificuldade de ver isso, de imaginar isso, mas eu ainda vi o surgimento das geladeiras elétricas. Não é? Eu ainda vi geladeira a gelo. Não é? É verdade que eu sou um dinossauro já e pouca gente aqui deve ter essa mesma lembrança, mas havia dificuldade em refrigerar produtos. As manteigas eram rançosas ou não rançosas, as manteigas estragavam. As pessoas tinham frutas em certas épocas do ano, não tinham em outras. Não é? Hoje temos o tempo todo praticamente tudo. Não é? O que cria uma fartura que pessoas que têm hoje 60, 70, 80 anos de idade não viram na sua infância. Imagine então as pessoas que viveram na Europa até o fim do século XIX, em períodos sem luz elétrica, com guerras. Não é? Muita gente ainda viu, como eu vi, gente da minha família que passou fome durante a Primeira Guerra Mundial na Europa. Isto tudo criava, em relação à comida, uma ideia de algo muito privilegiado, que sempre deu, inclusive, base para que toda a comemoração festiva sempre fosse feita ao redor de mesas e cheia de comida. Né? E a fartura sempre vista como uma coisa muito bem-vinda. Né? Só que o avanço tecnológico modificou completamente o nosso habitat. O homem é um animal complicado, porque ele não para quieto com a cabeça. Né? E a sua inquietação vai gerando ideias que vão gerando novos conhecimentos, que vão gerando novas técnicas, que vão gerando novos produtos, que vão gerando avanços tecnológicos. E ao longo dessas últimas décadas, nós modificamos completamente
o planeta no qual nós vivemos. Dizem que entre 1900 e 2000, o planeta se modificou mais do que da Idade da Pedra até 1900. Mudou tudo. Hoje, ninguém mais levanta. Quando eu era criança, não existia televisão. Hoje, as pessoas não se levantam sequer mais para trocar o canal da televisão, né? As pessoas não abaixam ou levantam um vidro do automóvel. As direções dos automóveis, quase todas, são hidráulicas, né? Não se faz força para quase nada. O gasto físico é muito pequeno. As pessoas vivem uma vida extremamente e naturalmente mais sedentária em função dos avanços tecnológicos. A vida sedentária coincide exatamente com o momento da fartura de alimentos, né? Então ninguém se mexe e tem tudo para comer o tempo todo. Isso não poderia deixar de redundar em obesidade, né? Quer dizer, isso é uma característica de inadequação do homem moderno à sociedade que ele mesmo produziu. O homem vai mudando o mundo e ele depois tem que se adequar ao mundo que ele mudou. Só que às vezes ele demora para se adequar, né? Essa mudança rápida de costumes e de hábitos e de normas em todas as áreas provavelmente também rompeu com muitas das nossas crenças e ideias tradicionais. E isto deixou feito numa velocidade tal que também não criou condições para que se pudesse substituir as velhas crenças, velhos padrões de ordem moral, estrutura familiar, conjugal, etc., substituir por outras, mais talvez atualizadas ou mais adequadas. Então ficou um enorme vazio de ideias, um enorme vazio de crenças, as pessoas estão perdidas. Esse período contemporâneo, que as pessoas costumam chamar de pós-modernidade, um período sem normas, sem regras, sem regulamento, as pessoas perdidas, desamparadas, sem referencial, deprimidas. Então a depressão provavelmente também tem a ver com a desadaptação ou a não adaptação do homem às mudanças tecnológicas que ele mesmo fabricou e com a qual ele ainda não sabe se entender, né? A mudança tecnológica ela é muito engraçada, porque as pessoas vão fabricando elas e não percebem o impacto que elas podem ter de volta. Eu sempre me lembro, e já falei várias vezes isso, eu comecei a trabalhar em 67 e era bem a época em que estavam surgindo as pílulas anticoncepcionais de uso cotidiano, de uso corrente por parte das mulheres. Os homens mais conservadores sempre foram a favor do avanço tecnológico. Conservadores sempre gostaram da ideia de avanço tecnológico, né? E eles então achavam que a pílula era um avanço tecnológico e, portanto, era uma coisa boa. E eles tinham absoluta certeza, ninguém sabe porquê, que só as senhoras casadas iriam usar a pílula anticoncepcional. E que as suas filhas jamais fariam uso, né? E que o famoso e tradicional milenar tabu da virgindade continuaria vigindo, né? E que as moças continuariam virgens, casando virgens, etc. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Em menos de 15 anos, o tal do tabu foi para o vinagre, né? E hoje a virgindade é uma raridade, né? E, pelo menos em moças com mais de 18, 19 anos de idade. Ainda existe, mas existem mais moços virgens nessa idade do que moças. O que também é uma surpresa. E tem explicações, não é o caso aqui, porque o assunto hoje não é sexual, mas também tem razões para isso, né? Então vem mudando muito o mundo, e nessa mudança vem crescendo loucamente o número de pessoas obesas e o número de pessoas que perderam completamente o controle da sua relação com a comida, pessoas que gastam as noites vendo televisão, sentadas ou deitadas, com pacotes de bolachas, pacotes de salgadinhos, né? Cerveja, salgadinho e televisão fazem uma mistura ótima. Os meninos também, cada vez mais, assistem televisão. Para eles não é cerveja, é refrigerante, o salgadinho é bolachinha, mas é a mesma coisa. As pessoas sedentárias, ocupadas e entretidas com atividades que não gastam caloria e com disponibilidade alimentar máxima,
né? Redundou no que redundou e continua redundando. Se quiserem agregar uma pitada a mais de natureza cultural a isso, pelo menos mais 2 pitadas, não uma só. Uma delas é a cultura contemporânea de valorizar e louvar dramaticamente a magreza e a perfeição física. Isto é curioso, porque a magreza entrou na moda justo quando estava mais fácil ficar gordo, né? E parece que as pessoas gostam muito daquilo que é o mais difícil mesmo, né? Ou pelo menos virou chique ser magro quando o mais difícil que existe hoje é ser magro, né? E até pouco tempo antes, no início do século XX, uma certa barriguinha da prosperidade era um sinal de boa posição social. Hoje, a magreza é buscada principalmente pelas pessoas de classe social mais alta. Magreza e beleza, e perfeição física, né? O que significa também que esta humanidade, que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana, é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos mal, né? Se formos olhar direito e pensar com seriedade, estamos realmente vivendo num mundo que enlouqueceu, né? E, de todo modo, ainda é melhor que se faça esteira do que nada. Então, não estou sendo contra isso, mas eu digo que eu era criança outra vez, e quando eu falo eu era criança, são só 50 anos atrás, e, portanto, o mundo era tão diferente que vale a pena registrar. Meu pai não tinha carro, era médico, mas carro, logo depois da Segunda Guerra, muito pouca gente tinha. Então, eu morava numa rua, que chama Oscar Freire, em São Paulo, e ele tinha que pegar um bonde na Teodoro Sampaio. Ele subia 3, 4 quarteirões, esperava o bonde, pegava o bonde, ia até o lugar onde ele trabalhava de manhã, descia do bonde, caminhava alguns quarteirões. Depois, na volta, fazia tudo isso de novo. Na hora do almoço, voltava para comer em casa, naturalmente, como todo mundo, né? Eles tinham tempo sobrando, né? Todo esse trajeto, tudo de novo. À noite, depois do almoço, mesmo percurso. Dali, ia para outro trabalho, depois para o seu consultório, depois para casa. Então, ele já tinha ido para a academia, não precisava mais ir na academia. Já tinha caminhado os seus 4, 5 ou 6 quilômetros diários, naturalmente. E sempre teve exatamente o mesmo peso, né? E comia almoço e jantar, arroz, feijão, bife, batatinha e todas as coisas proibidas, café com leite com açúcar, porque não existia outra coisa, pão com manteiga e todas as outras coisas absolutamente lamentáveis, né? E que engordam e que ele nunca engordou. Também nunca se preocupou com isso, né? A minha mãe, que era muito preocupada, né? Ela, além de todas estas coisas, ela gostava muito de chocolates. Então, ela escondia bombons, né? Eu demorei para saber aonde, mas na idade oportuna, acabei por descobrir. E ela vivia comendo bombons escondidos, né? Que é uma característica também dos gordos. Eles gostam de fazer... É como uma transgressão, é uma coisa assim meio envergonhada, né? Né? E ela era gordinha. Nunca tão gorda, mas sempre gordinha, sempre fazendo dieta. Minha mãe fazia dieta e era gorda, meu pai não fazia nada e era magro. Isso desde pequeno, né? Eu assisti e vi acontecer o tempo todo. A dieta é a segunda coisa. Então, a primeira é esta, de que realmente a vida sedentária leva a essa patética cultura dos clubes de ginástica, e essa cultura do clube de ginástica acabou desembocando numa obsessão por malhação, por perfeição física, que obviamente deixa todos os imperfeitos mais deprimidos, né? E os imperfeitos são 99% da humanidade. Ou
Na cabeça das pessoas, 100%, porque não há ninguém que acha que é perfeito, não é? Mesmo aquele que é, não acha. Então, todo mundo é imperfeito, todo mundo é deprimido porque não é perfeito, numa cultura onde a perfeição física é fundamental e, portanto, aonde quem não pôr exatamente como os protótipos dos modelos, né, que aparecem nas revistas, etc., são pessoas lamentáveis, deformadas, deploráveis e tudo isso. Né? A segunda coisa é a cultura das dietas, né? Onde todo mundo está sempre fazendo alguma dieta. Desde que eu me lembro por gente, também já vi passar todos os modelos. Né? São dietas que às vezes proíbem os carboidratos, outras proíbem as gorduras. Cada época implica com um tipo de alimento. Dietas de comer não sei quantas frutas por dia, depois dieta da lua, depois dieta das sopas. Todas as dietas eu já vi. Todos os ciclos de dietas todo mundo conhece. As pessoas perdem peso nos primeiros dias, quando conseguem manter a perseverança e a força de vontade. Em algum momento acaba essa garra, né? E as pessoas que passaram privação começam a comer enlouquecidamente, né? Porque a privação aumenta o desejo. Quando eu era moço, a privação era sexual, né? Os meninos, principalmente os meninos, estavam sempre babando as meninas que não davam a menor bola para eles. E não se pensava em outra coisa, a não ser em sexo. Hoje, os meninos estão com uma fartura de oferta, principalmente de produtos de natureza pornográfica, né? Material visual na internet, ou na televisão, ou nas revistas, aonde quer que seja. O que acontece? Não tem mais muito interesse sexual. E é por isso que eu falei agora há pouco que os meninos estão meio devagar, porque eles estão muito bem atendidos por este excesso de imagens visuais que estão circulando por aí. Agora, aonde houver privação, vai surgir um desejo que busca a compensação daquilo. Então, toda vez que o indivíduo fizer uma dieta radical, rigorosa, e se privar muito, inexoravelmente ele vai ficar morrendo de vontade daquilo que ele se privou. Não é? E eu já desde aqueles tempos dos anos 80, e óbvio, experiência pessoal minha, não é? Eu sempre me lembro de algumas frases que eu li em vários livros também sobre este tema. Não é? Uma dessas frases era relacionada com o fato de que não há necessidade, era uma americana até que fez um livro interessante sobre dieta, não há necessidade de comer todos os pedaços de pizza hoje, porque a pizzaria não vai fechar amanhã. Mentira! Para o gordo, todo domingo à noite é o último dia da vida deles para as pizzas. Segunda-feira vão fechar todas as pizzarias, sim. Então o indivíduo come a pizza inteira no domingo, porque segunda ele vai parar de comer pizza. Os magros comem um pedaço de pizza, 2, porque segunda-feira no lanche, de manhã, às 10h30, na padaria, se eles quiserem, eles comem mais um pedaço de pizza. Então, a pizzaria fecha para os gordos, não fecha para os magros. E quando ela vai fechar, todo mundo tem que aproveitar a última oportunidade de comer pizza. E sai aquela correria desenfreada e come-se enlouquecidamente, para depois morrer de arrependimento. E morrendo de arrependimento deprime, o metabolismo cai, a pessoa engorda com mais facilidade. Por causa da depressão também isso provoca uma tristeza, um abatimento, uma perda de autoestima. Tudo isso leva a ter mais fome no dia seguinte. O gordo sempre acorda com muita força de vontade. Eu volto a dizer, eu conheço pessoalmente isto, porque engordei aos 7 anos de idade mais ou menos, época que é comum os meninos engordarem, porque é uma época em que eles se desgrudam da mãe, e portanto tem um momento de ruptura afetiva, e em todos os momentos de ruptura afetiva mais dramático, surge um buraco no estômago, né? Que não é difícil de confundir. É um buraco que vem do desamparo, mas não é difícil confundir com fome, porque o buraco no estômago, a primeira hipótese é que é fome, né? E aí a criança começa, o menino começa, principalmente o menino mais do que a menina nessa idade, começa a comer mais para tapar o buraco. Acostuma a tapar o buraco do desamparo
e do vazio com comida, isto aqui especialmente doces, não é? E depois fica meio como se viciado a resolver o seu desamparo desta maneira. E é uma das coisas que relaciona a comida com as questões amorosas. Do mesmo modo que existe relação entre as questões amorosas e as dependências químicas em geral. E as dependências, por exemplo, dependências psicológicas relacionadas com substâncias que também provocam dependência química, como é o caso do cigarro. O cigarro, por exemplo, ele sempre me lembra também de um cidadão que uma vez me falou assim: o primeiro vício de todos nós é a chupeta. Por que a chupeta? Porque a criança acostuma a se aconchegar e se sentir mais protegida através do contato da boca com o seio da mãe. Então a boca é, para a criança, um ponto de aconchego desde sempre. Quando a mãe não tem mais como dar leite ou não tem mais como ficar o tempo todo por perto da criança, enfia a chupeta na boca da criança e a criança, pelo menos, se deixa tapear e substituir a mãe pela chupeta. Então, o primeiro vício é a chupeta que substitui a mãe, que talvez seja o nosso vício original, né? O nosso afeto. O primeiro vício original, que é substituído pela chupeta. Depois sai a chupeta, entra a bala. Sai a bala, entra o chiclete. Sai o chiclete, entra o cigarro. Sai o cigarro, entra o chiclete de volta. Todo mundo sabe que para parar de fumar é ótimo voltar a mascar chiclete, né? A boca, na verdade, nunca mais fica quieta. Depois da chupeta, a boca nunca mais fica quieta. Então existe uma inquietação oral que pode virar hábito de fumar, pode virar hábito de comer chocolate, chupar balas e, principalmente em momentos de mais desamparo emocional, as pessoas podem tratar de comer mais, como muitas vezes, quando adultos mesmo têm problemas na área afetiva, voltam a fumar. Por exemplo, gente que tinha parado de fumar, volta a fumar. Eu vejo isso com frequência. As pessoas se divorciam e imediatamente se casam de novo com o cigarro. Tinham se divorciado do cigarro e tinham se casado, ou estavam casados com um companheiro ou companheira. Quando divorciam, voltam para o velho amigo, que é o cigarro. Mas o velho amigo é o cigarro, o velho amigo também é o chocolate, não é? É tudo muito parecido. Existe uma relação de aconchego através do alimento, isso numa primeira fase, depois o processo se perpetua, porque uma coisa é a razão que leva uma criança a engordar e uma coisa é o que determina a perpetuação. Outra razão que leva também as pessoas a engordarem, principalmente certas moças e na puberdade e adolescência, são questões relacionadas com a sexualidade. Evidente que existem as causas orgânicas de obesidade, mas elas são tão poucas e tão raras. Problemas de tireoide, problemas hormonais complexos, é tudo muito mais raro do que se fala. Quer dizer, basicamente a doença é uma doença social e psicológica, não é? E às vezes na puberdade, meninas magras durante a infância engordam. Justo numa hora em que muitas meninas, crianças gordinhas emagrecem. E elas engordam quando elas não sabem muito bem o que fazer com a sua sexualidade, não é? Porque a puberdade e a adolescência das meninas é um susto. Elas vinham lá, menina sempre foi vista, pelo menos até pouco tempo atrás, como cidadã de segunda classe. Ninguém dava muita bola para elas. De repente, começam a crescer os seios, arredondar os quadris, todo mundo começa a olhar para elas viram celebridades. Algumas se assustam com esta novidade de serem assim atraentes, se excitam com o fato de despertarem o desejo, mas se atrapalham com essa própria excitação e começam a comer também, compulsivamente. Começam a comer quase que para se deformar, para perderem este poder e esse potencial erótico, não é? Eu tenho para mim que a obesidade em muitas mulheres, que às vezes são muito bonitas mesmo, não é? Tem a ver com essa automutilação imposta por si mesma, por não saber muito bem o que fazer com a sua sexualidade e a sua sensualidade. São coisas que determinam o início do processo, mas não a perpetuação. A perpetuação vem de uma cultura que estimula o sedentarismo, a perpetuação vem
de hábitos sociais, todos eles girando em torno de mesas, como aqui mesmo, né? Todo mundo gosta de uma batatinha frita, de um tiragosto, uma bebida, né? Um aperitivo, essas coisas sempre se comemora com comida. Vem, evidentemente, de uma fartura alimentar nunca suspeitada, numa época em que a gente precisaria comer menos, e, portanto, a obesidade só não cresce mais porque ainda existem alguns disciplinadíssimos que se seguram, porque, senão, teoricamente, todo mundo poderia estar hoje comprometido com um sobrepeso. Não é todo mundo, mas é 2/3 da população americana, o que não é muito diferente do Brasil, hein? No Brasil, a obesidade já é um problema maior do que a desnutrição. Imagina, num país pobre que nem o nosso, não é? A obesidade já é problema maior que a desnutrição. É o maior problema de saúde pública no mundo hoje. Não é? E é basicamente esta coisa do excesso, a cultura do excesso mesmo, quer dizer, todo mundo buscando. E olha, o excesso não é no sentido de excesso de comer, é um excesso de rigor contra a comida. Porque, eu volto a insistir, talvez a maior causa da obesidade sejam as dietas para emagrecer. O maior problema são as dietas, né? Que leva todo mundo a ficar obcecado pelo assunto, né? Todo mundo pensa em peso, todo mundo não, só os gordos, se pesam todos os dias. Os gordos se pesam permanentemente. Tem muito magro que tem cabeça de gordo, quer dizer, já foi gordo e nunca deixou de pensar como gordo, ou seja, come uma azeitona a mais e acha que já está deste tamanho. Né? Se pesam várias vezes por dia, tomam laxantes, se medicam com diuréticos, usam anorexígenos, todos os tipos de medicamentos, fórmulas e o diabo. Todo mundo sabe que isto só serve para aumentar a obstinação e a obsessão em torno da questão do peso. E toda esta obsessão relacionada com o peso e com a obesidade parece que agrava cada vez mais o problema. Pessoas normais de antigamente não pensavam no assunto. E parece que no organismo, tudo que a gente não pensa funciona melhor. Se o indivíduo, outros exemplos, fora da obesidade, se o indivíduo deitar na cama à meia-noite dizendo, puxa, amanhã preciso acordar 6 horas da manhã, só tenho 6 horas para dormir, não posso deixar de dormir, não dorme de jeito nenhum. Todos vocês estão respirando qualquer coisa como 18 vezes por minuto. Isso porque vocês não estão contando quantas vezes vocês estão respirando. Porque se começarem a prestar atenção na respiração, nunca mais vão respirar 18 vezes por minuto. A função intestinal não é diferente. Não é? Todo indivíduo muito preocupado com as suas funções fisiológicas acaba tendo problemas de constipação intestinal. Né? E o indivíduo começa a tomar laxantes, começa a se preocupar muito com o assunto. Quanto mais se preocupa, mais crônico, vitalício e definitivo se torna o problema. Não vou nem mencionar a questão da sexualidade masculina. Mas é óbvio que todo mundo sabe que qualquer homem que começar a ficar aflito e preocupado com a sua performance sexual, nunca mais vai conseguir uma ereção. Né? A mesma coisa acontece com a comida. Quanto mais natural for, melhor. Porque quanto mais o psiquismo parece que se ocupar do assunto alimentar, mais ele se intromete para atrapalhar. Parece que o psiquismo, sempre que fica muito preocupado e obcecado por um assunto, ele começa a agir de modo a perturbar a função natural e espontânea. Né? Isso, então, seria parte dos fenômenos perpetuadores. A criança engorda ou por razões sexuais, afetivas, ou por circunstância de ter
uma vida mais sedentária, que hoje talvez na casa das crianças seja o principal problema, porque não brincam mais na rua, não jogam mais bola, todo mundo tem medo de deixar os filhos saírem, todos ficam em casa vendo televisão ou no videogame com as bolachinhas e outras coisas comendo o dia inteiro, a noite inteira. Então, evidentemente, engordar é muito fácil. Aí todo mundo fala, meu Deus, você está gordo, tem que fazer regime. Falou a palavra regime, começa a engordar. Não é? A palavra regime é uma palavra que dá azar. Dieta, regime, essas coisas, não pode usar. Toda pessoa que faz regime é gorda. Não, toda não, só 98%. 2% das pessoas conseguem perder peso de modo definitivo e manter o peso por mais de 2 anos depois da dieta. Tá? E muitos desses se tornam obcecados também pelo emagrecimento. Porque isso também aconteceu nos últimos tempos e são doenças que, quando eu estudei e me formei, praticamente não existiam. Uma delas, a mais grave, se chama anorexia nervosa. Anorexia nervosa é assim, menina, em geral menina, adolescente, jovem, ou adulto jovem, começa a ficar preocupado com a beleza, com a magreza, com a aparência física, começa a ficar obcecada mesmo a ponto de formar uma coisa assim, uma compulsão do tipo obsessivo-compulsivo mesmo. Não vou comer, não come mais. E leva a sério esse negócio de não comer. E o que acaba acontecendo é que elas vão definhando e não comem. Todo mundo fala, tem que comer, não come, porque agora decidiu que não come, não come. Morre, mas não come. Aliás, muitas morreram. E para não morrer, tem que internar, tem que hospitalizar, tem que fazer alimentação por via venosa e depois tem que tentar tratar psiquicamente. Né? É uma doença psiquiátrica complicada de tratar. Porque é como se fosse os transtornos obsessivos, que são problemas psicológicos dificílimos. Outro grupo não é assim, é mais safadinho um pouco. Quer ficar magrinha, mas é louca para comer muito. Então entra no segundo grupo, que também praticamente não existia, que é o da bulimia, turma do vômito. Né? A turma que come, magérrimos assim, comem, você fala, mas como essa pessoa é assim magra, não é? Comendo desse jeito. Aí, de repente, 10, 15 minutos depois que acabou o jantar, eles pedem licença, se levantam, vão até o toalete e descomem. Tem muito mais do que se pensa. E principalmente em certas partes do mundo, onde justamente, e em certas classes sociais, onde a preocupação com a beleza é enorme e onde também o fascínio pelas comidas é enorme. Porque é curioso, porque junto com todo esse fascínio também pela magreza, nunca chefes de cozinha foram pessoas tão badaladas como agora. Né? Chefe de cozinha agora é celebridade. Né? Antes era cozinheiro, agora é chefe e é celebridade. Então as pessoas têm que comer chiquérrimo, têm que ficar magérrimo, têm que ficar sentado o dia inteiro nos seus carrões que só aperta botão, e depois tem que correr na academia, malhar e fazer musculação, e é uma vida muito cansativa. Tá difícil. A pessoa, quando engorda, evidentemente tende à depressão, porque entra num ciclo vicioso negativo. Vou ser rápido, porque eu gostaria mais de deixar espaço para a gente conversar e debater mesmo. Né? E esse ciclo vicioso negativo é um problema que mexe com a autoestima, porque o indivíduo come, depois se sente remorso porque comeu, porque ele comeu e ele se sente mal com isso, o seu juízo que ele faz dele mesmo é negativo, porque não adianta também a gente deixar de reconhecer que o indivíduo se vê como indisciplinado, como uma pessoa fraca, que não foi capaz de fazer o dever de casa direito quando come demais, não é? E quando hoje a medicina tenta falar que a obesidade é doença, está querendo um pouco, vamos dizer, amenizar a culpa do gordo, mas por ter comido demais. E eu até acho legal amenizar a culpa, mas tinha que então, sabe, em quem que nós vamos botar a culpa? Porque a culpa tem que existir, o culpado tem que existir. E também não adianta querer botar a culpa na química orgânica, nem
nos hormônios, nem nos enzimas, e nem na glicemia, nem na insulina, porque isso não é justo. A culpa, se existe, é do social. Quer dizer, a sociedade adoeceu e o obeso é vítima de uma doença social, não é? Ou seja, de um estilo de vida que não permite que ele escape desta armadilha do excesso de alimentação, não é? Visto por esse ângulo, eu acho correto tirar a responsabilidade de cima da própria pessoa, mas para responsabilizar a sociedade, o que significa responsabilizar todo o sistema financeiro, porque em torno disto rola uma grana preta, não é? A indústria alimentícia, fast food, supermercados, a indústria da medicina, os remédios todos para emagrecer, spa, o diabo, quer dizer, uma montanha de dinheiro, pesquisas, busca de remédios que eliminem comida para o indivíduo poder comer enlouquecidamente e eliminar as gorduras e outras coisas do gênero para que resolva o problema sem precisar parar de comer como antigamente, né? O homem modifica o habitat e não quer pagar o preço dessa modificação, que é ter que se adequar ao novo habitat. Então ele quer comer como antes, ficar magérrimo porque isso é a moda atual, e então fica tentando encontrar remédios que a gente come e que o remédio impede a absorção do alimento, que é uma versão química da bulimia, vamos dizer, né? É um outro modelo químico para a bulimia, quer dizer, arrumar um jeito da pessoa comer e o organismo passar batido, não se ressentir desta comilança toda, não é? Não me parece também a mais sábia das pesquisas. E a indústria toda hoje corre atrás enlouquecidamente desse que seria vamos dizer assim, um xenical melhorado, não é? Que permitiria praticamente não absorção dos alimentos, para que as pessoas pudessem gastar dinheiro comendo, como fazem hoje, e depois gastar dinheiro comprando remédio para não engordar, como fazem hoje também. O negócio é gastar dinheiro, não é? Sempre. Para comer e depois gastar dinheiro para emagrecer também, né? De todo modo, eu volto a dizer, a pessoa quando come, ela se sente deprimida, ela se sente fraca, e isso faz mal para a sua autoestima, quer dizer, para o juízo que ela tem dela mesma. Quanto mais prejudicada na sua autoestima, mais deprimida e mais dependente do juízo externo, que é uma coisa que também cada vez fica mais claro para mim. Quanto mais fraca a minha convicção a meu respeito, maior a minha dependência da opinião das outras pessoas. Então, mais frágil eu fico perante o próprio social. Então, eu me deprimo, eu me acho um fraco, eu acho, portanto, que o legal é ser magro mesmo, que bacana é tudo que falam, eu é que sou um fraco, e isto me faz mais deprimido. A depressão modifica para menos o metabolismo, a pessoa engorda com mais facilidade. Além disso, a depressão entristece, a tristeza pede um chocolatinho para ser amenizada. E assim, as pessoas perpetuam o processo, né? Fazendo dietas, se privando e aumentando o desejo, se deprimindo, não é? Tomando remédios que tiram o apetite, que é uma falsa diminuição da vontade, né? Sempre a dieta tem uma ideia de provisório, né? Por 3, 4, 5 meses eu me privo, mas depois eu vou poder voltar a comer como antes. É mentira, né? Então, se quisermos falar em alguma coisa razoável em termos de tratamento definitivo dessa questão da obesidade, que hoje é talvez o maior problema de saúde pública no mundo, né? Nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, que uma sociedade que produziu a vida sedentária do jeito que esta nossa sociedade produziu, tem que ser pensada com certas reservas, ou seja, nós temos que conseguir aumentar a nossa autoestima para podermos nos defender um pouco melhor disto que é o meio social e as suas regras e normas. A sociedade que exige esta magreza absoluta, ela nos comprime e nos deixa enfraquecidos, porque a maior parte de nós não vai conseguir este resultado. Nós precisamos nos livrar desta pressão externa através de uma força interior que vem da autoestima. Nós precisamos entender que o mundo moderno nos conduziu a uma tendência sedentária, mas que nós podemos combater isso até com pequenas coisas, pequenos gestos. Eu poderia perfeitamente estar falando para vocês sentado nesta cadeira.
né? Talvez seria mais confortável, menos cansativo, até mais aconchegante. Mas eu prefiro falar de pé. Eu falo de pé de propósito. Eu falo de pé, como eu fico de pé a maior parte do tempo que eu posso. Eu tenho uma atividade que é de terapeuta. O terapeuta tem que ficar sentado. Porque se eu levanto um pouquinho, todo mundo fala assim. Os meus clientes falam, você está nervoso hoje? O que aconteceu? Senta aí. Parece que gente de pé não presta atenção. Então eu já fico sentado o dia inteiro. Então, toda oportunidade que tenho, fico de pé, ando, caminho bastante. Né? Gosto de ir a pé, para o trabalho também, moro perto. Só não vou mais porque tenho medo. Né? Esse é um problema também, que é mais fácil o indivíduo ser não sedentário sem frequentar a academia em país ou em cidade menos perigosa que São Paulo. E com calçadas mais bem cuidadas também, para a gente não quebrar a perna. Né? Então são as duas coisas necessárias e que eu acho que definem uma boa metrópole. Não é? Possibilidade de caminhar sem quebrar a perna e nem ser assaltado, o que é muito difícil em São Paulo. Espero que aqui em Campinas seja mais fácil. Muito mais, eu sei. Eu tenho visto os dados a respeito da violência aqui e sei como ela é quase inexistente. Isso seria uma coisa que a gente pode fazer com facilidade, sem nenhum grande problema, e que, na prática, não é desprezível como estilo de vida, até porque, na minha cabeça, hoje, o tratamento da obesidade tem que ser pensado exatamente na mesma linha, isso também é uma coisa bem clara para mim, que se pensa em todas as questões de medicina preventiva. Ou seja, todas as normas válidas para o que se chama de prevenção das doenças da meia-idade para diante, não é? A prevenção de todas as doenças cardiocirculatórias, das doenças do tipo degenerativa, tipo diabetes, etc., elas são estimuladas pela cultura hoje, pela cultura da medicina, são estimuladas menos do que deviam, mas de todo modo elas são estimuladas e elas correspondem exatamente às mesmas normas que definem a alimentação adequada. Não é? A alimentação, mudar os hábitos alimentares, em outras palavras, é um requisito absolutamente necessário para a adequação do homem à nova realidade, ao planeta novo. Não é? E mudar os hábitos alimentares significa se alimentar exatamente como se a gente já fosse cardíaco, hipertenso, diabético e com arteriosclerose, né? O que significa na prática que a gente tem que começar a se prevenir contra essas doenças antes de tê-las. Porque parar de fumar depois do infarto, todo mundo para. Né? O problema é parar de fumar antes. Né? Então, toda a prevenção hoje passa por questões, primeiro, de atividade física. Todo mundo sabe disso. Toda a prevenção passa por parar de fumar cigarro, porque a nicotina é um vasoconstrictor e nocivo tanto aos pulmões como ao sistema cardiocirculatório. Todo mundo sabe que é necessário parar de comer gordura animal. Pelo menos como estilo regular de vida. Né? Ou seja, o que é gordura animal? Todo mundo sabe também. Né? Aliás, os gordos são os que mais sabem como é que é o jeito certo de se alimentar. Né? Parar de comer leite e derivados. Né? A manteiga é uma coisa que morreu. Não existe. Né? Queijos, de preferência, só os mais levinhos, clarinhos, branquinhos, etc. Parar de comer gorduras insalubres também de origem vegetal, ou seja, se alimentar basicamente com azeite de oliva, óleo de canola e alguns tipos de margarina. E
há outros tipos de gordura vegetal muito boas também, do tipo castanha, do Pará. Só que a castanha do Pará, todo mundo sabe também que é muito rica. Então não precisa comer o pote inteiro, né? Mas a castanha de Pará é extremamente salutar, né? Todo mundo sabe também que as fibras são extremamente benéficas para o organismo e garantem uma boa função intestinal, previnem tumores de intestino grosso e são extremamente salutares, né? Então, verduras, frutas, especialmente verduras verde escura, tomate, que parece que previne câncer de próstata, carnes magras, peixe, especialmente peixes de águas profundas, que são salmão e atum, peixes de água salgada e profunda, né? Salmão e atum, que são ricos no tal do ômega 3, que é um tipo de gordura extremamente benéfica, porque aumenta o colesterol bom. O azeite de oliva faz o mesmo efeito, não é? Agora, nada disso é horrível. É tudo muito gostoso, né? Então, peixe, frutos do mar, peito de frango, peito de peru, nada daqueles embutidos gordurosos, né? Que também todos eles morreram, só existe peito de peru e mortadela de Chester. O resto tudo fechou, fugiu. Queijos leves, grãos de todo tipo, pode e deve, né? Feijão, lentilha, grão de bico, né? Arroz, de preferência integral, porque aí o açúcar tem mais dificuldade de ser extraído, né? E com isso se beneficia. O ovo, só a clara, a gema de ovo também é rica em colesterol. Pão integral. Macarrão, se for comer, com molho vermelho e não com creme de leite. Mas é muito ruim viver assim, macarrão com molho vermelho, pão integral, peito de peru, peito de frango, todas as carnes magras, não é? Inclusive algumas até de porco, porque tem alguns lombos de porco que são bem magrinhos também. Carne magra vermelha de vez em quando, como não? De vez em quando tudo, né? Ninguém deve ser radical, porque radical dá azar nisso aí. Todas as pessoas que fazem dieta radical são gordas, né? Então não pode ser radical. Agora tem que comer desse jeito, porque é o jeito moderno de viver, de comer e se alimentar no longo prazo. É o jeito moderno das pessoas não morrerem precocemente e terem uma vida não só longa como saudável, não é? Tem um psiquiatra americano que estuda a coisa do envelhecimento, cujo nome não vem ao caso agora, e que ele diz, não se trata apenas de colocar ou agregar anos à vida, mas sim vida aos anos. Ou seja, é preciso que se tenha bons anos e anos de boa qualidade de vida. A boa qualidade de vida passa por atividade física, atividade física de preferência não esta de ficar correndo na esteira, que isso é muito chato, né? Isso pode ser bom para as pernas, mas acho que para a cabeça é difícil. Passa por não fumar, por se alimentar corretamente com alimentos saudáveis, nutritivos e, além de tudo, alimentos que muitas vezes são inclusive terapêuticos, não é? Porque em muitos desses alimentos existem substâncias químicas que previnem doenças degenerativas, tumores, e que fazem um enorme bem à saúde. A gente acostuma com isso, a gente imagina que o mundo mudou e que agora é isso que existe para ser comido, né? Esse é o alimento do século XXI. É um grande avanço perto do que falavam os futurólogos, que nós íamos todos, nesta altura, já estaríamos todos vivendo só de engolir pílulas, né? Ainda temos comidinhas de verdade para comer, está bom demais, né? Não é mais pílulas. Agora, feijoada, pizzas, macarrões, aqueles com creme de leite, molho branco, sabe? Filé à parmegiana, croquetes. Aí é o seguinte,
A não ser que sejam aquelas poucas pessoas com organismo privilegiadíssimo, né? Vai ficar gordo. Batatinha frita, né? De pacote de preferência, aquela com gordura bem vagabunda. Isso não tem jeito. Isso pode ser interessante para o sistema econômico, ser ótimo para a indústria da medicina, porque a medicina, apesar de fazer uma certa propaganda das coisas de qualidade e da prevenção, ela prefere a doença. O médico prefere a doença, porque a doença é que dá dinheiro para a medicina, né? Então, apesar da propaganda, não é como os dentistas, eles gostam de cárie. Tem que gostar, não é? O flúor, por exemplo, é um grande inimigo dos dentistas, porque periga de, no futuro, realmente faltar cárie. Não é? Então, a alimentação correta é parte da prevenção. E quanto mais cedo começar, melhor. Não existe nenhuma razão para as pessoas primeiro ficarem doentes para depois comer ou viver corretamente, né? Todas essas alimentações, se quiser ainda associar a um estilo de vida mais razoável, mais consistente, mais rico em temperança, menos ambicioso, menos ganancioso, correndo menos atrás de tudo que é coisa, né? Que permita um pouco menos de tensão, um pouco menos de estresse, um pouco mais de serenidade, porque eu tenho também para mim que o estresse e a tensão contribuem para que a pessoa se descontrole e acabe por comer demais, e principalmente os doces. Doces, não pode doce. No mundo do futuro, os doces só dietéticos. Mas os doces dietéticos melhoraram muito. Se vocês não conhecem, tem que conhecer, né? Hoje existem adoçantes culinários, quer dizer, adoçantes que podem ir para o fogo. Hoje existem alimentos, barrinhas dietéticas de excelente qualidade. Existem bolos e doces ótimos, né? Sorvetes nem se fala, né? Eu mesmo nunca fui um grande amante do doce. Eu sempre engordei na base de salgados, né? Eu gostava, quando menino, de roubar dinheiro do bolso do meu pai, que nunca contou muito o dinheiro. A minha fase de roubar passou. Isso foi nesse período, essa minha fase de delinquência foi entre 8 e uns 12 anos de idade, e eu roubava dinheiro, ia de ônibus para o centro da cidade em São Paulo e transformava todo aquele roubo em bauru, misto quente, sanduíche americano, que é com ovo frito, pastel, guaraná e outras coisas, né, deliciosas e que eu achava o máximo, né? E eu, no dia seguinte, roubava de novo, e eu ia sozinho também. Como todo gordo, eu tinha lá meu código, não é? Eu passeava pela cidade, me sentia aquele buraco de um certo desamparo, solidão, e comia tudo. Assim passei eu os últimos anos da minha infância, né? Comendo escondido, sendo goleiro do time de futebol, porque gordo só pode ser goleiro. Complexado, achando que as meninas não davam bola para mim, isso já na puberdade e adolescência, porque eu era gordinho. E pode ser até que fosse verdade, mas não era só isso, eu devia ser muito chato também, né? E, na realidade, não tinha nenhum grande ganho nessas aventuras gastronômicas, né? Que as pessoas até hoje gostam de fazer. Eu conheço muita gente que vai, por exemplo, viajar para algum lugar e vai já com o roteiro gastronômico. Porque aí a gente vai naquele lugar, naquele outro, e não sei o quê, e tem que fazer uma dieta prévia para garantir tudo que vai comer depois, né? Essa é outra coisa que eu também não tenho nenhuma simpatia e que é parte da mentalidade de alguns médicos e de alguns frequentadores das dietas, né? Esta ideia de que de segunda a sexta a gente se controla e no sábado e domingo a gente solta a franga, né? Isso sempre dá errado. Sempre dá errado, porque de segunda a sexta o que a pessoa economiza, ela gasta mais no sábado e domingo. Ela gasta, quer dizer, ela acaba comendo e ingerindo mais do que economizou durante a semana. Não funciona. Todo dia é domingo, todo dia é dia de pizza, todo dia é dia de tudo. Só que a pizza é certa, porque hoje também se pode fazer pizza com
queijo levinho, né? Com ricota. Uma vez comi uma pizza de ricota com agrião em cima, uma delícia. Né? Ou com escarola, uma delícia. Está cheio de coisas que substituem perfeitamente as tradicionais. E não gostem, não se pode fazer nada, tem que desinventar o mundo moderno. Então, tem que desligar as televisões, os computadores, deixar os automóveis em casa, voltar a andar de bonde ou a pé. Tem que mudar tudo, porque o mundo moderno é este e a alimentação compatível com o mundo moderno é essa. Não adianta e não precisa e não deve contar calorias, não adianta, não precisa e não deve saber se é um sanduíche ou é 2 sanduíches que a pessoa tem que comer, cada um que coma quanto quiser, de todas essas coisas saudáveis que eu estou falando. Não se pese, não esquente a cabeça, não pense em nada e daqui a um ano voltem a olhar no espelho. Pode ter certeza que perderam tudo aquilo que precisava. Ou seja, primeiro a gente muda a cabeça e depois o corpo acompanha. A cabeça de magro, ela tem que anteceder ao corpo magro, e não o contrário. Primeiro eu fico magro para depois ficar com cabeça de magro. Isso não funciona, porque se eu ficar contando obsessivamente todas as calorias, eu continuo com cabeça de gordo. O magro come de tudo, das coisas boas para a saúde. O magro que quiser ser longévolo e saudável. Não é? Todos os longévolos no mundo são magrinhos. Ou quase todos. Não é? Então, quem quiser ter longa e boa vida, tem que comer essas coisas que eu falei, que são ótimas, especialmente quando a gente se acostuma com elas. Não pode nem ver gordura depois de um certo tempo, que sabe, é meio aversivo, né? Especialmente em quantidade muito grande. E, principalmente, coisas menos adequadas. A gente se diverte igualzinho, pode passear, pode namorar, pode comemorar, pode festejar, tudo, com comidas adequadas e com cabeça despreocupada. Isto, ao longo do tempo, leva a pessoa naturalmente ao seu peso ideal. Essa é a ideia. E algumas pessoas, eu tenho visto, acreditarem em mim e fazerem isso. A maior parte não acredita em mim, também sei. Os meus colegas garantem que tudo isso que eu falo não funciona, mas não tem problema porque eles também não funcionam. Então, se isso aqui não funcionar, não é grave, porque eu não funciono e nem eles. Então, fica o dito pelo não dito. Muito obrigado. Boa noite. Quer dizer que no seu caso de menino magro, menino gordo, aliás, que depois ficou magro, o senhor usou essa técnica aí? E outra coisa, falaram para mim uma vez que todo gordo é engraçado. Haja visto comediantes, né? O Jô Soares, Cláudio Gimenez. Normalmente, parece que os gordos têm uma característica própria do sedentarismo, né? E não sei se nesse caso do Jô Soares, parece que ele não é tão sedentário assim. Há alguma relação sedentarismo com o gordo? Então, o gordo é mais sedentário do que o magro, até porque a locomoção do gordo é mais prejudicada, né? O gordo, em geral, ele é engraçado, porque ele não tem escolha, viu? Ele é objeto de deboche e gozação. Quando criança, tem sempre apelidos horríveis, né? Essa parte eu não gosto, eu pulei esse pedaço para não me lembrar de coisas chatas da minha própria infância e certamente das outras pessoas que possam ter experiências parecidas. Então, o indivíduo, ou você vai ter que brigar com todo mundo, que não era muito meu feitio, ou tem que rir da piadinha dos outros, entendeu? E aí tentar virar um humorista também para sobreviver. Mas é um indivíduo sempre frustrado. Esse negócio de que o gordo é alegre e feliz é tudo conversa. Não existe o gordo feliz. O gordo é sempre infeliz com a sua gordura. Também, às vezes, ele pensa que quando emagrecer ele vai ser feliz. Também é outro engano. Quando o indivíduo emagrece, ele continua com todos os outros problemas, porque senão os magros todos seriam felizes, né? E também não é verdade. Mas ele simplesmente ele deixa de ser gordo. Mas quando ele está gordo, ele imagina que quando ele emagrecer, tudo vai lhe sorrir, né?
as garotas vão chegar, no caso dos homens, ou os namorados vão correr atrás, no caso das meninas, os empregos vão aparecer, os amigos vão respeitar, etc. E, infelizmente, isso não é verdade. Há uma certa ilusão. Então, o gordo, em geral, é realmente engraçado porque ele não tem escolha. Ele tem que ficar engraçado porque ele é objeto do deboche, ele aprende a ficar isso aí. Ele é sedentário, sim, porque a locomoção dele é complicada. Né? Você imagina que para subir qualquer escada, um indivíduo que tenha 30 quilos de sobrepeso, né? Ele está subindo a escada com 2 malas de 15 quilos, uma em cada mão. Né? E dá para entender também que o organismo se ressente disso. Né? E que, portanto, a longevidade fica muito prejudicada, porque o sistema orgânico carrega um sobrepeso muito respeitável, né? O tempo todo, e o coração pode se ressentir. E, de fato, é o que acontece. Né? Falar de mim, eu usei uma técnica mista. Quer dizer, eu comecei a fazer atividade física assim, nesse ano de 73, mas não foi por causa disso. Na verdade, eu tinha outros problemas também. É que eu realmente, nesse meu livro, eu conto a minha história, porque, não porque eu goste tanto de contar a minha história, mas porque é a menos proibida para mim, porque eu posso, dos meus clientes, não posso falar tanto ou com a liberdade que eu posso falar de mim. Na época, eu tinha pavor de andar de avião também. E em 73 eu tinha que ir fui convidado para um congresso em Oslo, na Noruega. E até lá eu fazia 15 anos que eu não andava de avião. Tinha ido para a Europa 2 vezes de navio. Estavam acabando os navios, entendeu? E eu, então, na época eu tinha mais medo já de ter um infarte dentro do avião do que o avião caísse. Então eu tinha um colega de consultório que era cardiologista e ele começou a falar muito do tal do Cooper, que na época era um médico que foi o primeiro a estimular essa coisa da atividade física. Sempre pareciam como demagogos os indivíduos que pensavam essas coisas. O Cooper parecia um demagogo, as pessoas que começaram a se preocupar com a alimentação e começaram a dizer que era importante que você é aquilo que você come, coisas que tais, eram todos vistos como charlatões. Mas, na verdade, o Cooper tinha razão, e essas pessoas que se preocupavam com a alimentação já desde os anos 70 também tinham razão. O Cooper mandava fazer exercício, eu comecei a fazer pulinhos, assim, corrida parada no mesmo lugar, que não tinha ainda inventado a esteira, mas é quase tão estúpido quanto a esteira, com a diferença que eu ficava vendo televisão, coisa que eu faço até hoje, ficava vendo televisão enquanto eu fazia lá os meus pulos. E eu, depois de meia hora de pulo, feito todos os dias, eu comecei a ter certeza que o meu coração ainda aguentava o tranco de entrar no avião sem ter o infarto, entendeu? E foi assim que eu comecei a voltar a andar de avião. E felizmente acabei perdendo o medo do avião e comecei a perder peso também, porque de um jeito ou de outro comecei a fazer meia hora de exercício aeróbico por dia. Aí comecei a empolgar, comecei a ler também outras coisas, e as coisas da alimentação ainda não eram tão claras como hoje, não é? Ainda era mais padronizado, que tinha que comer comidas de baixa caloria e não obrigatoriamente evitar carne vermelha, que na época ainda ninguém tinha visto como tão nociva, etc. Mas eu comecei a evitar um pouquinho certas comidas, não é? Depois eu peguei o gosto por evitar certas comidas e hoje eu adoro todas essas comidas que eu falei, não é? Acho arroz e feijão uma maravilha. A proteína, né? Soja também é muito bom. Tinha esquecido da soja. Hoje tomo leite de soja com cereais de manhã cedo, acho o máximo. Leite com cereais, quando eu era gordo, era comida de magro. Agora eu como todo dia leite com cereais, entendeu? Só ainda não como banana amassada com aveia, porque a banana é muito gordurosa. Das frutas, só banana e abacate que não é bom comer muito. Mas a aveia também gosto de comer. Então, tudo que é bom para a saúde eu como, né? Eu fui melhorando com os anos, porque quando eu comecei, quando eu emagreci, não se sabia tudo que eu falei aqui hoje. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que algumas coisas são óbvias e sabemos também que muita coisa a gente não consegue lidar. Muita coisa a gente ouve, mas na hora de enfrentar o cotidiano, nós temos dificuldade de lidar com isso. Eu observei que na sua fala, no momento você disse do físico, da emoção, e recentemente existem estudos sobre a inteligência emocional. Nós comemos muitas vezes para tentar nos proteger. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso.
Proteger Algum mecanismo que a gente não consegue lidar emocionalmente. de algum mecanismo que a gente não consegue lidar emocionalmente. Eu estou repetindo. Olha, eu falei, os estudos de inteligência emocional, francamente, não sei se tem muito a ver com isso, mas, de todo modo, essa coisa que quando eu falei do buraco no estômago, não é? Que a pessoa sente quando está muito desamparado, se sentindo meio sozinha, etc., certamente pede um alimento, não é? Esse buraco aparece como se fosse fome e pede alimento. O indivíduo estaria, ao se alimentar, se protegendo contra essa desagradável sensação de desamparo. Não é? Na minha cabeça, eu penso que a melhor posição, é claro que a gente é muito fácil falar aqui, muito difícil fazer as coisas, mas em psicologia é tudo fácil de falar e difícil de fazer. Não é? Em psicologia, todas as ideias são ideias primeiras para o indivíduo começar a refletir sobre elas para um dia conseguir fazer. Tem uma discrepância entre o momento que você compreende as coisas e o momento que você consegue executar. Ainda mais assuntos que dizem respeito a certo tipo de obsessão, não é? Ou pensamentos obsessivos, como é o caso do que acontece na obesidade, entre outros assuntos. Não é? Então, hoje, por exemplo, se eu sinto esse buraco, porque o buraco eu continuo sentindo, só que eu não confundo mais ele com fome. O buraco para mim é desamparo mesmo, não é fome. E quando eu sinto o buraco, eu converso com o buraco, eu até simpatizo com ele. Eu falo, bom dia, buraco. O que será que está lhe trazendo de volta? O que eu estou me sentindo ameaçado, inseguro? Por que ele veio de novo? Entendeu? E eu não vou... Se ele me parece até um aliado que pode me ajudar a entender o que está acontecendo comigo, eu não vou comer para tampar o buraco, porque aí eu não vou entender nada do buraco, eu me perco de mim mesmo. Então, eu me entender comigo mesmo e aprimorar cada vez mais esse entendimento de mim mesmo é o objetivo de toda a psicologia, de todo o avanço emocional. E eu insisto em dizer, mais do que tudo, passa por aumento da autoestima. Né? No caso da inteligência emocional, ou seja, o domínio que o indivíduo possa ter de si mesmo, isto aumenta muito a autoestima. Toda vez que cresce a autoestima, diminui a dependência do indivíduo em relação ao meio externo. Ou seja, quanto maior a autoestima, menor a vaidade, em português, claro. Porque a preocupação com a imagem e com o que os outros acham tem a ver com a vaidade. Vaidade é o gosto e o prazer que a gente tem em ser admirado ou valorizado pelas outras pessoas. A autoestima não tem nada a ver com vaidade. Quer dizer, em outras palavras, cirurgia plástica não aumenta a autoestima. Aumenta, eventualmente, o sucesso perante os outros. Não é? Isso uma vez me perguntaram e eu disse que a cirurgia plástica aumenta a autoestima do cirurgião. Não é? Porque o cirurgião fez um serviço de qualidade. Né? Ele fala, ó, que coisa bonita que eu fiz. Né? Agora, a autoestima crescendo, na medida em que o indivíduo se conhece melhor e se controla melhor, ele vai perdendo essa dependência do meio externo e ele vai se tornando mais capaz de formar uma história de vida pessoal e viver de acordo com as suas convicções ao invés de ficar tão dependente da norma pública e externa. Então ele, por exemplo, não vai ter que ficar com a magreza, né, no caso das mulheres, não vai ter que ficar com a magreza das modelos top model do mundo inteiro, que são criaturas anoréxicas. Né? Quer dizer, não sei quanto elas comem, todas dizem que comem muito, mas é tudo mentira. Né? Eu sempre converso. Então, na realidade, você fica como você pode ser. Quer dizer, eu tenho que ser a melhor, o meu corpo tem que ser o melhor que dá para ser, sem eu ter que me expor a nenhum tipo de vamos dizer assim, de obscenidade, no sentido de eu ter que me sacrificar a um ponto tal que eu não dê continuidade. Porque se eu fizer uma vida muito sacrificada, mais dia menos dia, eu vou reverter isso e vou transformar toda essa frustração em comilança depois. Não é? Então, este domínio sobre si mesmo, que faz aumentar a autoestima e diminuir a vaidade, e faz a gente menos dependente do meio externo, numa época como a atual, em que o mundo enlouqueceu, é fundamental. Entendeu? Porque senão a gente está frito.
Mi, boa noite. Boa noite. Essa palestra me deprimiu. Não, brincadeira. Não era o objetivo. Brincadeirinha. É o seguinte, não existe ex-gordo, da mesma forma como não existe um ex-alcoólatra, como não existe um ex-drogado. Eu acho que eu cheguei à conclusão de que a gente tem que viver no mesmo sistema que um ex-alcoólatra vive, daqueles passos dos alcoólicos anônimos. Cada dia é um dia e a gente tem que ter aquela certeza de que não vai comer, de que vai conseguir exercer aquele controle, né, daquela força de vontade durante o dia. E só mais uma coisinha, gordo não gosta de balança. Magro pesa várias vezes por dia. Um gordo não chega perto daquele que mostra assim, da cara. Então, começando pelo fim, uma observação incompleta. Eu diria assim, que o gordo de um peso para diante não gosta mais da balança. Porque até um certo ponto, especialmente quando está fazendo dieta, ele é obstinado, obsessivo, pensador de si mesmo. Ele está, às vezes, 3, 4 vezes por dia na balança. Né? De um ponto para diante, ele desiste da balança porque começa a ficar ofendido pela balança. Né? Odeia, porque aí começa a ficar incomodado com a balança. A política dos alcoólicos anônimos, que para o alcoolismo, sem dúvida nenhuma, é a melhor das estratégias, eu não creio que funcione bem para a obesidade, porque eu acho que no caso da obesidade não se trata de uma dependência química, e existe toda uma trama na qual o indivíduo, todo gordo faz esse negócio da força de vontade o dia inteiro, mas sempre de noite ele cai em tentação. Porque ele gasta, parece que a força de vontade vai perdendo ao longo do dia. Quando dá um anoitecer, pronto, ele passa do ponto outra vez. Né? E aí deprime, e aí acorda fazendo votos que hoje vai ser diferente. Isso é um ciclo vicioso que não leva a nada. Se a gente combinasse uma coisa diferente. O gordo, por exemplo, em geral, não toma café da manhã, né? Porque ele não sente fome de manhã, o que é uma enorme mentira. Ele, na verdade, acorda com aquela força de vontade e ele, então, segura na hora do café da manhã. Se a gente fizesse conforme o combinado e que, do ponto de vista médico, se diz que é o melhor, que a alimentação matinal seja substanciosa. Não é? O gordo, por exemplo, se ele tomar um bom café da manhã, eu acho que ele já fica até desorganizado, porque ele nem sabe como é que é isso de comer de manhã. Eu, numa época, quando eu estava escrevendo esse livro, na minha cabeça, eu imaginava que o spa de gordo tinha que ser exatamente o inverso. Tinha que ser igual um lugar assim, tipo como esses dos navios, em que tem 5, 6, 7 refeições enormes por dia, o tempo todo. Eu achava que isso é que tinha que ser o certo. Né? Mas só que não pode ficar uma semana, porque na primeira semana o gordo vai comer tudo mesmo. Né? Mas se ficasse lá 6 meses, tendo que comer à vontade, quanto quisesse, o tempo todo, eu acho que chega um momento que o indivíduo pega bode. Que nem está acontecendo com os meninos agora com a sexualidade, eu volto a dizer. Eles estão numa calma que que advém da fartura. A fartura normaliza a escassez, aumenta o desejo. O spa é um lugar onde as pessoas vão, tipo um campo de concentração, onde as pessoas são controladas milimetricamente nas calorias, onde as pessoas só conversam sobre comida. Não é? O único assunto é trocar receitas de comida. Não é? Isso não pode funcionar, porque aumenta a obsessão. O pensamento obsessivo, ele realmente ele entra num círculo vicioso que, além de depressor, e quando eu digo que a depressão modifica o metabolismo, pode reduzir até 40% o metabolismo. Não é? Então, o indivíduo passa, de repente, em um certo momento, a comer menos e ainda assim engorda. Né? Então, não adianta, inclusive, comer muito pouco para emagrecer. Porque se come muito pouco, não emagrece também, porque o metabolismo acompanha essa queda. Né? Tem que comer um pouquinho a menos do que gasta. E com felicidade. E com felicidade significa que tem que comer no café da manhã. Se tiver alguma fome pelas 10, 11 horas da manhã, tem que comer uma fruta, tem que comer no almoço, tem que comer o dia inteiro. E não ficar
se privando, se privando, se privando. Como eu via, meu pai era magro, meu tio era gordo. Meu tio não comia o dia inteiro. E chegava em casa à noite, e quando ele estava fazendo dieta, era um caldeirão de sopa de verduras que ele comia. Né? Só ele conseguia comer aquilo, era muito feia a sopa de verdura. Né? Mas ele vivia gordo, porque ele provavelmente, primeiro, não sei se não comia durante o dia, era escondido. Né? E segundo, depois sempre a mesma coisa, acabava aquele ciclo, acabava a força de vontade dele, ele mergulhava. Eu estou de acordo com você no sentido seguinte, não tem essa coisa de, sabe, vou ficar sem beber 3 meses. Né? Todo indivíduo que quiser se alimentar adequadamente tem que fazer uma mudança radical e definitiva dos seus hábitos. Isso é a proposta. Mas não é dieta, e não é temporário, e não é uma vigilância eterna. É simplesmente o seguinte, só existem esses alimentos que eu falei para mim. Entendeu? O resto tudo faleceu. Não é? Então, eu não quero saber, inclusive, de grandes novidades gastronômicas, e ficar caçando, porque isso realmente não dá para ter tudo. Não é? Eu sempre também penso isso, não se pode ter tudo. Não é? O excesso de comida, com excesso de perfeição física, com excesso de saúde, com excesso de tudo, não dá. Então, a gente tem que fazer a opção pela saúde e por uma aparência razoável. Razoável significa aquilo que Deus quer que eu tenha, como aparência, comendo as comidas certas de comer. Né? Que não precisa ser também como os modelos e nem como os astros da televisão e do cinema. Né? O que der, o melhor que der. Né? Fazendo a minha ginastiquinha e comendo minhas comidinhas. Agora, evidentemente que isso chega um momento que nem passa por vigilância, porque quanto mais o cérebro ficar pensando nesse assunto, da minha opinião, mais difícil de perder peso. E lamento a depressão. Boa noite. Dentro dessa cultura dos excessos, né, e os modismos, por outro lado, nessa obsessão de emagrecer, como que o senhor vê as cirurgias, né, de estômago que parecem ser tão radicais, né? Como que o senhor analisa? Então, no caso as cirurgias são usadas para obesidade mórbida, né? A obesidade mórbida é aquela que corresponde a mais de 40% acima do peso corpóreo. Eu sou super a favor, por causa justamente da questão da saúde. Né? A cirurgia para a obesidade mórbida é o melhor tratamento. Porque realmente a pessoa perde o peso, não é? Entra num esquema alimentar novo. Agora, tem mais problema psicológico também do que se pensa. Viu? Eu também já tenho experiência, porque o médico que começou a fazer esse tipo de cirurgia no Brasil, meu colega de turma, nós já conversamos várias vezes e tivemos alguns pacientes em comum. É complicado, porque às vezes desaparecem umas obsessões, aparecem outras, porque essa coisa obcecada pela comida, às vezes se transforma em coisa de jogo, vira jogador. Né? Compulsões de outro tipo podem aparecer, não é tão simples do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista médico e de saúde, é muito eficaz. Mas tem pessoas que emagrecem pouco também. Viu? Tem pessoas que, por razões interessantíssimas, perdem muito menos peso do que o esperado e começam, inclusive, a brigar contra a cirurgia. Começam a se... Sabe? Porque tem umas coisas que você... Dá para engordar depois da cirurgia também, se quiser. Né? Sabe, se tomar milkshake de chocolate o dia inteiro, você engorda. Porque coisa pastosa passa, mesmo depois da cirurgia. Então, eu já vi cara que fica brigando contra a cirurgia. É ela ou eu? Quem vai ganhar? E o indivíduo volta a engordar apesar da cirurgia. Né? É um pouco tolo, mas já vi acontecer. Então, tem de tudo. Né? Agora, como técnica, é a melhor conduta para cirurgia, para obesidade mórbida, sem dúvida nenhuma. E às vezes salva vidas, porque a obesidade de um peso para diante, ela é realmente muito nociva à saúde. E bem feita
e ainda quando a pessoa tem boa saúde, é uma técnica cirúrgica cada vez mais, vamos dizer assim, de risco baixo, né? Quando feita para pessoas ainda com saúde. Porque é sempre a mesma coisa, de um certo número de peso, de quilos a mais, começa a ter sempre, a glicemia começa a subir, a pessoa fica diabética, começa a ter outros problemas de saúde que têm que ser evitados, porque a qualquer custo, nem que seja por meio dessa coisa radical. As pessoas se acostumam, viu, a comer pouquinho. Aliás, é incrível como a gente pode acostumar a comer pouco. Tá? Aliás, quanto menos comer, melhor também. Porque o magro que come muito, mas se mantém magro, também não é longévolo, não. O longévolo é o que come pouco. Né? Parece que comendo pouco o metabolismo é mais devagar, e o metabolismo mais devagar gasta menos o organismo e dura mais. Boa noite. Onde? Aqui. A nossa cultura atual, né, ela nos leva ao isolamento por uma questão de medo que nos é imposto pela cultura ou pela indústria da violência. E isso faz com que a gente cada vez nos isolemos, né? O isolamento aumenta o sedentarismo. A gente acaba ficando parado, aí a indústria da tecnologia também estimula isto, e tal o computador, que a gente não sai mais de casa e tudo vai pelo computador. E a sociedade nos impõe também padrões que nós não conseguimos acompanhar, ou não conseguimos estar dentro desses padrões. E aí, como o senhor mesmo falou, aumenta a nossa depressão, nos deprimimos por não conseguirmos satisfazer isso. E a sociedade também, ela estimula os rótulos, ela estimula a etiqueta que está fora da gente. E aí tem toda a propaganda, né, nos estimulando a consumir e fazendo que nós não admitimos as nossas imperfeições, as nossas pequenas ou grandes imperfeições. E aí, assim, a pergunta, o quanto que nós precisamos nos rever para podermos nos aceitarmos como nós somos? Inclusive, aceitando o nosso prazer e descobrindo aonde colocá-lo. Essa é a última, né? Então, a aceitação de si mesmo, na minha opinião, também depende da gente estar razoavelmente bem com a gente mesmo, né? Eu não devo me aceitar por decreto, só porque, sabe, é importante eu me aceitar. Se eu achar que eu sou uma pessoa menos legal do que eu gostaria de ser, eu não acho que eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me modificar para me tornar aceitável segundo o meu próprio conjunto de valores. Para eu poder falar em aceitação de si mesmo, eu preciso falar num código de valores que eu avalizo, aprovo e que eu quero seguir. Esse código de valores será tanto mais próprio e não copiado do meio, quanto mais autoestima eu tiver, e quanto mais senso crítico também eu tiver para poder, vamos dizer assim, me afastar do padrão social e construir padrões pessoais, padrões próprios, não é? O que é uma força já. Mas quando eu construo os meus padrões, se o meu padrão, por exemplo, força de vontade, disciplina, rigor comigo mesmo é qualidade, eu só vou poder estar bem comigo mesmo se eu tiver força de vontade, disciplina e rigor, com as coisas que eu valorizar. Não importa com que coisas, não só com alimentação, como com exercício, com parar de fumar, com eu me comportar dentro de um certo código moral adequado socialmente e assim por diante, não é? Perante as outras pessoas, ter uma retidão, ser uma pessoa, vamos dizer, honesta, enfim, boa, aquilo que eu achar que é valor, né? Então, para eu ficar bem comigo mesmo, eu preciso viver em concordância com os meus valores. Para eu poder viver em concordância com os meus valores, eu preciso ter valores.
que é um problema porque hoje em dia a sociedade não nos dá valores muito claros e muito prontos. E na falta de valores éticos mais consistentes, a sociedade tem valorizado justamente coisas muito tolas. Aparência física, magreza extraordinária, músculos sarados e um monte de coisas desse tipo que fazem todas elas parte da casca. Do conteúdo não se fala nada, né? Os valores são todos muito superficiais e não são propriamente valores, são coisas que estimulam e mexem com a vaidade humana, né? E não realmente com formação de conceitos dentro da gente, né? A aceitação de si mesmo passa pela construção de um sistema de valores e pela prática de uma vida compatível com esse sistema de valores, né? Os desejos serão cumpridos se eles estiverem de acordo com os meus valores. Desejo, para mim, não manda mais do que o meu código de valores, entendeu? Quem manda em mim é a minha razão e o meu sistema de valores. Os desejos serão vividos e praticados se eles estiverem em concordância com os meus valores. Os que estiverem em discordância serão guardados na gaveta e dane-se os desejos, porque esse negócio de cada um fazer tudo que tem vontade, todos os seus desejos, nunca deu certo, né? Muito menos socialmente, né? Então os desejos são para ser conhecidos, para ser respeitados, mas não para ser executados. Se eu tiver desejo homicida com aquele fulano que me cruzou no trânsito, eu não posso sair matando o cara, não é? E eu tenho desejo homicida de vez em quando, não é? Mas nem por isso eu posso matar, né? Então, desejo é uma coisa para ser entendido, mas não para ser reverenciado e nem para ser atendido sempre. Quem tem que mandar em mim sou eu, a minha razão e os meus valores. Isso é o que eu penso. Queria mais uma vez agradecer o convite que me foi feito pelo Renato Giannini, em nome da CPFL, e também a vocês pela presença, pela paciência e pelo prestígio. Muito obrigado.